a ideologia. Você sabe que não existe nada, ninguém vai falar nada dentro de uma universidade sem que tenha uma ideologia. Eu fui professor da Univille, que é a universidade da região de Joinville, aqui durante aproximadamente 4 anos. Fui professor da universidade aqui na cidade vizinha, em Jaraguá do Sul, mas depois os caminhos me levaram a trabalhar como professor exclusivamente em outra área. Porém, a ideia é que, na verdade, esse conhecimento que eu quero trazer com vocês está ali a partir da página 138, eu acho que é 138. E 138, eu notei agora que eu pareço que eu fiquei com chifrinho. É verdade. Eu estou achando estranho. Pastor Michel? Eu fiquei com chifrinho aqui. Eu vou reclamar que não fizeram um Photoshop legal. Mas, por favor, não tem nenhuma mensagem subliminar aí. E, falando nisso, gente, a nossa ideia hoje é falar sobre secularização. Nós falamos normalmente sobre isso. Nós, como líderes de jovens, nós, como jovens, falamos, olha, tem que cuidar para o mundo não entrar na igreja, tem que cuidar para não amar as coisas deste mundo, mas eu quero estabelecer parâmetros que são, assim, teóricos para vocês. Eu estou entre a nata da nossa igreja. De fato, se você é um líder de jovem, você tem em si esta chama que inclui também entender o momento que esse jovem está passando. Então, o que eu fiz? Eu sou professor há 27 anos. Daqui a pouco eu estou me aposentando. Porém, eu gosto de falar e o que está escrito e está ali, está também na sua folha. Então, o que eu estou falando hoje, de novo, tem uma base teórica, que eu deixo ali os referenciais teóricos no final da minha escrita, e os referenciais bíblicos também, que você pode conferir se são verdade ou não. Tudo que eu coloquei aqui em negrito, para organizar melhor as nossas ideias, elas são as partes mais importantes, não desmerecendo também o restante que está aí, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou passando aqui, nós vamos comentando um pouco do que está aqui escrito, e nós comentamos. Como nós já estamos entre jovens e vocês já estão aqui desde a parte da manhã, você tem, por favor, você pode me interromper, não há problema nenhum. Caso você quer fazer um comentário, desde que seja respeito, obviamente, exclusivamente sobre esse tema, obviamente que não há problema nenhum. Muito bem. Então, essa ideia de doutrinação ideológica que você tem ouvido falar nos últimos dias, principalmente por causa das eleições, é impossível que você não saiba o que está acontecendo no Brasil a respeito das eleições. Entenda, as eleições que estão acontecendo aqui no Brasil, essas eleições, elas não são para a eleição de um partido, elas não são para a eleição de uma pessoa. As pessoas que estarão votando numa ideologia. Ou vão votar numa ideologia X, ou vão votar numa ideologia Y. Não há a terceira via. E por que nós chegamos a este estágio em que não há possibilidade de você ser o equilíbrio entre a esquerda e a direita? Nós construímos isso. E foi uma construção tão rápida que nós, como líderes, precisamos perceber que isso também acontece dentro das nossas igrejas. O que acontece com o fenômeno pós-moderno é essa ideia de que tudo que é espiritual começou a perder valor. Então, a perda de valores, ela começa a partir daquilo que é sagrado. Portanto, nós vamos começar a buscar o que é o profano. Falando sobre o que é o profano, nós entendemos que é possível que, a partir de agora, as instituições que tenham um caráter religioso perdem o direito da fala. Tem um cara aqui. Isso. O pastor Ney chegar aí também. Então, pensem agora em locais onde o religioso é importante. O que acontece com esse lugar religioso? Eles começaram a tirar o nome deles como religioso. Aqui tem um carro bonito estacionado. Tem uma CRV branca, bem bonita. É de alguém aqui? Não. Ai, do senhor. O senhor é de Jaraguá do Sul. Comprei lá. Ah? Comprei lá. Ah, tá. Terra boa, eu gosto daquela cidade. Coisa boa sai de lá, tipo eu. Mas tem um adesivo do Bom Jesus, não tem? Do Bom Jesus. Só que é para ser uma instituição. O senhor trabalha lá, não? Não, o senhor trabalha adesivo mesmo, pronto. Então alguém que tinha esse carro tinha um adesivo de um colégio. Mas esse colégio originalmente era um colégio de freiras, Colégio das Irmãs da Divina Providência. Só que a pós-modernidade começou a tirar isso. Isso não cola legal. Isso não pega bem entre os jovens. Por isso que mudaram. Aí quem compra é o Bom Jesus. E não raro tem um Bom Jesus aqui em Joinville também, que não chama mais nem Bom Jesus. Chama-se apenas Bonja.
Sabe por quê? Para tirar o que é religioso, porque o religioso não vende. O religioso não vai chamar atenção no mundo dos jovens. Eu estou mostrando o problema para depois a gente apresentar a solução. E quem é representante daquilo que é divino não é mais bem visto. Aí o que acontece? Se você apresenta, por exemplo, um pastor dentro de uma sala de aula da academia, os caras já vão olhar e vão pensar: quanto que esse cara está ganhando por mês? Quanto que ele está roubando? Quanto que ele está enganando? Se colocar um padre, vão pensar outras coisas. E se colocarem um bispo, se colocarem... Não importa, o sujeito religioso, ele será contraditado naquele espaço. Por quê? Exatamente o local onde há uma ideologia presente. Você não vai ser chamado quando você é adolescente, quando você é jovem, perdão, você não vai ser chamado na academia para mostrar assim: veja, mostre como é que é na sua igreja os bons trabalhos. É raro isso acontecer. Eles não querem o sagrado no espaço da universidade. Por isso, o que acontece dentro da universidade é que nós acabamos dando maior espaço para o profano. Portanto, a partir do momento que o jovem entra na universidade, ele entrou no espaço do profano. A mão do pai não está lá, a mão da mãe não estará lá mais. E a pergunta é, como uma resposta: o que a igreja tem a dizer sobre isso? O que nós líderes temos a dizer sobre isso? Você já ouviu durante o dia das atividades que a nossa igreja faz, sendo do CAI Alpha, de outras atividades com os jovens dentro da universidade. Mas a pergunta é: isso já é suficiente ou precisamos fazer mais ainda dentro da tua comunidade, dentro da tua igreja? Porque aqui nós temos essa ideia de profano, é aquilo que é estranho à religião, ou não está de acordo com os preceitos religiosos. Daí que nós temos o profano fora da igreja e o profano dentro da igreja. O profano fora da igreja é o espaço dele. O profano precisa estar fora da igreja, ele não pode estar dentro da igreja. Ele não deve ter autorização para estar dentro das nossas igrejas. E se eu perguntar para você: me dê 2 exemplos de profano dentro da igreja. O exemplo é simples: é tudo aquilo que não for para o sagrado, tudo que não for para a honra e para a glória de Deus. Qualquer atividade que nós estivermos fazendo dentro de uma igreja que não for para a honra e para a glória dele, é profano. Portanto, a pergunta é: pastor, nós podemos fazer lá no sábado de manhã... não tem nada na igreja, a gente poderia trazer uns pianistas, eles vão tocar umas músicas bonitas, a gente vai convidar um pessoal legal. Não, mas que música? Não, é música boa, assim, sabe? Mas é música da igreja, de honra e glória ao Senhor. Não, é Beethoven, Bach, apesar de alguns deles, como Handel, escreviam sobre, compunham músicas, obviamente, sacras. Podemos fazer lá? Não pode. Por que a gente não faz uma academia da maioridade lá na igreja? Tem espaço para isso? Tem espaço para isso? Minha pergunta. Pois é, e aí nós olhamos esta imagem, que é o momento que nós estamos exatamente nesse momento, que não conhecemos, não conseguimos estar totalmente dentro do que é sagrado, porque ainda vivemos num local que é profano. A palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus diz assim, que nós devemos, João vai dizer que nós devemos amar o mundo, e não queremos amar o mundo. Mas se eu desligar esse ar-condicionado, a gente vai começar a passar mal aqui. A gente não quer amar o mundo, mas se o Data Show falhar, a gente vai dizer: pois a palestra não estava assim, o Data Show não falhou. Então, nesse sentido, gente, como é difícil, pense com o seu jovem, com o seu liderado, ele não estar no profano, sendo que ele está aqui no sagrado. É simples, eu acho que para quem já é de uma idade bem avançada, o sujeito está lá com 98 anos, ele sabe que Jesus está chegando, está ali, a luzinha já começou a piscar e ele não quer ver. É fácil para ele dizer que vai ter uma vida de jejum e oração. Eu quero vir dizer para nossos jovens que estão com os hormônios à flor da pele, com vontades que são típicas da idade, desejos típicos da idade, coragens típicas da idade, e dizer assim: querido, fica na igreja, fica ali sentado. E ele vai dizer: ouvir quem? Ouvir o pastor Emerson. Não, eu não quero, esse cara não tem nada a acrescentar. E aí você é um desviado. Só foi para a universidade e começou a falar assim. Mas por que nós chegamos a este ponto? Porque jovens, especialmente nas academias, e quando eu falo academia, estou falando obviamente da academia no sentido de universidade, não é? Nós temos essa ideia de, mesmo considerando a prática da religião algo desproposital para suas intelectualidades. O sujeito vai para a universidade, ele se transforma. Eu preparo alunos para serem médicos,
No primeiro semestre, mas assim, nos primeiros dias, eles aparecem de branco, como eles ficam no manômetro e aquele negócio. Isso, tudo, sabe, estetoscópio, pronto, se não chamar ele de doutor, ele fica bravo. Agora, se disser para ele, vai com uma camisa da igreja, não vai. Ou será que ele vai? Porque o nosso corpo fala. O galo canta, o corpo fala. Fora 2 vezes, não tem ninguém negando Jesus aqui. Mais uma, Jesus vai vir aqui sim. Mas nós vamos orar por quem precisa aqui do reino de Jesus. Jesus da glória. Alguns de vocês já passaram a experiência de fazer a faculdade de teologia. E o teólogo, o estudante de teologia, sofre a mesma coisa. Você está indo aonde, meu filho? Estou fazendo a faculdade de teologia, pastor. Perdeu a unção. Vai deixar de ser crente. Por quê? Porque foi fazer faculdade. Será que isso é verdade? Creio que não. Mas por que ainda, volto a insistir, estou só na fase de colocar essas perguntas, por que ainda os jovens estão indo para uma universidade e sim, também, em algumas faculdades teológicas acabam perdendo a visão real que tem do Evangelho e começam a ter outras visões que não são a visão do Evangelho, que são visões tortuosas. Por quê? Porque dentro da universidade tem uma ideologia, tá bom? Vai lá. Eu coloquei 2 fotos aqui, eu quero que vocês me digam onde vocês imaginam que são essas 2 fotos. Quem pode me dizer? Universidade Pública. Apaga só uma luz ali, só um pouquinho ali, que o senhor está ali atrás, para ficar um pouquinho melhor. Aí, ficou um pouco melhor. Ficou melhor assim, né? Só para ver. Vocês acham que é onde isso? Alguém já falou? É uma universidade pública. Essa universidade pública é paga com o dinheiro do seu imposto. Tá bom? Você paga, eu pago. E que lugar é esse? Vocês imaginam que qual universidade? USP. É a melhor universidade da América Latina. É uma das melhores do mundo, está entre as 200. Não é uma grande coisa, mas já é bastante. Para fazer o quê? Queria que fossem 3 ciclos. Senta a luz, por favor. Aqui, isso aqui está parecendo presídio. Sabe, os caras picham tudo. Por quê? A ideologia que está lá plantou isso. Com certeza não é a ideologia cristã, porque a ideologia cristã é limpa, a ideologia cristã é bonita, ela não ofende, ela preserva, ela honra, ela não humilha. Aqui você está vendo várias cores, raízes da liberdade, domínio público, rosalitas e tudo mais. Essa gente de vermelho não usa vermelho por acaso. Por isso, líderes, quando vocês falam com o seu jovem, sim, a roupa importa. Sim, a roupa diz quem você é. Eu coloquei um blazer por respeito a vocês. Porque eu estava só com essa camisa, porque eu estava num outro evento agora também, e o ar-condicionado lá não funcionou, eu tive que tirar o blazer. Mas o blazer quer mostrar um certo respeito por alguém, pelas pessoas, pela dignidade do momento. Então, de novo, esses sujeitos aqui que estão de vermelho, dizem alguma coisa, o corpo deles fala, o cabelo fala, tudo vai falar neles. E em nós fala igualmente. E aí, falando sobre isso, nós temos essa ideia de que o jovem começa a frequentar a religião, eu estou chamando de religião mesmo, porque o pai mandou, e ele sabe que se ele já é crente há tanto tempo, que se o pai começar a reclamar, vai ser pior. Aí ele vai mesmo que ele esteja ali e não sinta nada. Não raro comece a debochar. Não raro comece a se sentir superior aos outros, dizendo, esses crentes aí. O pastor Daniel é professor de filosofia formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma das melhores do país. Eu não quero nem pensar o quanto ele sofreu ao fazer. Você imagina um crente fazendo faculdade de filosofia? Eu não consigo imaginar. Na Universidade Federal de Santa Catarina, lá tem o bosque da UFSC. É uma nuvem, tá? Maconheirodão. Lá você passa, assim, não respira, sabe? Então é isso. Mas é uma ideologia, e essa ideologia é essa ideia de começar a ficar assim, sabe, cansado, de dizer assim, não, eu só estou na igreja, tá bom, não me convida para mais nada. Infelizmente, frutos de uma doutrinação ideológica de esquerda, com viés gramsciano, que é a oriunda dos bancos acadêmicos, parece-nos que a cada dia há uma nova parcela de jovens
se rendendo ao canto da sereia. Eu quero fazer um paralelo agora entre o pensamento de Antônio Gramsci, um filósofo italiano, um revisionista marxista, o mal que ele fez para eu estou dizendo mal agora mesmo, tá? Por isso que estou me posicionando, que ele faz, o mal que ele fez para a nossa educação no Brasil e onde nós devemos parar com isso. Pastor, na sua concepção, já está definido no Brasil o que é de esquerda, o que é de direita, qual a ideologia que segue, ou ainda não tem essa definição e se está sendo arrumado em prática no dia a dia? Porque a gente vê uma esquerda que normalmente a ideologia principalmente a ideologia de gênero, que tenta de qualquer forma erotizar nossas crianças. Sim. Eu queria saber do senhor, como pesquisador dessa área, se já tem essa definição. Na minha opinião, você pode divergir, principalmente talvez do pastor, mas enfim, a ideia é que a esquerda, ela tomou o poder e ela achou que ela poderia fazer qualquer coisa. Eu penso que a esquerda tem ótimos momentos, tem ótimos instantes mesmo, sabe? Bolsa Família, tudo tem o seu porquê, tem um referencial teórico. Vale lembrar que o Bolsa Família não foi criado. Sim, não foi, é antes, mas ali que tomou todo uma proporção maior. Uma proporção. Mas atrás disso tudo, que eu me preocupo é exatamente isso, o nascedouro disso é um pensamento que lá na frente queria desestruturar a família e quase conseguiram, que queria, com certeza, tirar a autoridade da família para colocá-la na mão do Estado, que era essa a ideia. E, obviamente, tornar o Brasil aqui o país lá que eles imaginavam. Hoje, me parece que está mais claro o que é esquerda e o que é direita. O problema é que os de direita, em geral, não sabem ser de direita. Nós somos radicais. O crente tem que ser radical. Radical é ser da essência. Eu sou pessoa de língua portuguesa. Radical quer dizer essência. Se tirar o radical de uma palavra, ela não existe mais. Então o crente tem que ser radical. O problema é que a gente não consegue conversar com alguém de esquerda. O cara de esquerda consegue. Ele debocha, ele ri. Aí a gente, como crente, se vai debochar, vai rir de alguém de esquerda, parece que ele é pecado, não deve fazer isso. Deve você fica lá e manda se bate na outra face. Então você não quer falar comigo. Então, assim, me parece que é claro o posicionamento de esquerda. Os de direita ainda, muitos estão pensando o que é ser direita. Porque tem um cara de direita que é a favor do aborto, tem um cara de direita que é a favor da liberação das drogas, mas ele quer a família, não a manutenção, mas afinal todo mundo tem que ter uma liberdade. Pastor, é que assim, hoje em dia a gente tem uma nova concepção da esquerda, porque assim, no espectro político a gente tem o que é ser de direito na política e nos valores, né? Só que na economia, os esquerdistas sempre eram estadistas, vamos fazer uma economia estatal e fazer com que o Estado cresça e tome proporções gigantescas. Mas hoje em dia a esquerda está reformulando isso. Ela é liberal no sentido da economia, mas no sentido dos costumes eles são a favor do aborto, são a favor da política de liberação de drogas. Mas vale ressaltar que eles não são de direita, eles são de esquerda já pelos valores, por esses valores. E nós, como cristãos, a gente não aceita esse tipo de coisa porque as nossas linhas mestres são para defender o que a Bíblia fala. Nós somos contra o aborto, somos contra a liberação das drogas, enfim. Então, a esquerda ela vem se modificando e mascarando muita coisa para a gente não ver que eles são de esquerda mesmo. É curioso. Eu acho que é isso que o cristão tem que captar, sabe? Aí é que eu coloquei aqui o canto da sereia, que é o meu próximo passo. O Antônio Gramsci disse assim: eu não tomo em quartéis, tomo em escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. A ideia do crente é isso. Nós temos uma ideologia. A minha ideologia é uma ideologia para a vida. Essa minha vida não apenas religiosa, mas é uma vida social e é uma vida econômica. E se você pensar em outro modo também, outro modus vivendi, também o será. Eu não sou crente apenas na igreja, eu não sou crente apenas com a minha família, mas nos meus negócios eu vou ser um sujeito, não sei como é que me chamaria. Aí, quando eu estou me relacionando com os meus filhos, eu sou crente, mas com a minha mulher eu não sou crente. Aí o meu relacionamento é de outro. O problema é que os jovens querem escolher apenas o que querem, como se o Evangelho da graça fosse uma gaveta. Eu abro, consumo um pouco, devolvo e deixo ali, quando precisar eu vou pegar um pouco mais. O Gramsci dizia que nós temos aparelhos coercitivos do Estado, quais sejam
a igreja, a escola e a polícia. Agora você começa a imaginar o que o inimigo das nossas almas, eu não vou falar em partido e não falo mesmo, não me interessa aqui o discurso, mas me parece que isso está tão aliado hoje, é tão difícil nós não conversarmos sobre isso, e o politicamente correto é muito chato. Isso é fruto da esquerda, essa coisa de você não pode falar, você tem que aceitar a todos, certo? Mas veja, olha o que fizeram com o desaparelhamento da polícia. Depois eles desaparelharam na escola, e não desaparelharam só a escola, eles tiraram a autoridade, tanto da polícia quanto do professor. Os professores todos, eu sei que vocês os respeitam, mas em geral os professores não são respeitados. Sabe como eu sou chamado em sala? Emerson. Emerson. Eu não me importo ser chamado de Emerson, mas se eu estivesse nos Estados Unidos, eu duvido que chamaria de Emerson. Tu estudaste na Alemanha, não é verdade? Como é que você chamava lá os teus professores na Alemanha? Senhor. Ah, mas é que na Alemanha, pois é. Talvez por isso que a ideologia de esquerda lá não consiga vencer. Você está entendendo que isso, eu vou tirar a família, eu vou desterritorializar, eu tenho um pós-moderno, a minha família, daí o que vai acontecer? Aí eu tenho que tirar a autoridade do pai, eu tenho que tirar a autoridade da mãe. Como é que eu vou pensar isso? Aí eles vão começar aqui na escola. Olha aqui, ó, quem tem que ensinar é o pai, é o professor. O professor vai ensinar conceitos. O professor tem que ensinar, o professor tem que educar. Ele vai educar. Eu sou professor de língua portuguesa, eu vou ensinar a literatura, que é a minha área, e eu ensino a literatura que fala também sobre coisas da vida. Agora, se o menino me levantar a mão e dizer assim, professor, eu devo beber ou não? Eu devo fazer sexo antes do casamento ou não? Eu vou dizer assim, fala com o teu pai. Mas ele vai dizer, mas o meu pai não está em casa? Meu pai nem sei quem é, estou separado, meu pai é separado. O meu pai é minha mãe, porque minha mãe tem outra, é casada com uma moça. Aí eu tiro a família, eu tiro a escola e eu tiro a polícia. Quantos de vocês, de fato, quantos de nós respeitamos o policial? Ou apenas temos medo? Então o que o Gramsci solicitou? E aí quando eu fiz o meu mestrado em educação, lá nos anos 90, eu fiz na PUC do Paraná, e assim, o Antônio Gramsci assim, era um cara, meu Deus, assim, só faltava cair no chão por isso. Quando eu me converti já velho, com uns 30 e poucos anos, eu dei minha coleção toda de Antônio Gramsci, cadernos do cárcere. Meu, tínhamos alguma fortuna, doei tudo, dei. Devia ter posto fogo, eu acho. Não, mas eu dei uma professor de história, e ele me deu livros de teologia, achei legal. Eu sei do lucro, tá? Mas entendam, o Antônio Gramsci está na educação, e dentro das universidades o pensamento gramsciano está ali. É isso que quer tirar a autoridade e passar para alguma coisa. Para quem? Para o Estado. Que Estado? O Estado de esquerda. Essa é a ideologia. Bem, me permita para fazer a ligação com o pensamento de Antônio Gramsci, com a igreja e agora com Ulisses, nós temos essa ideia. Você sabe da Odisseia e de Ulisses, aí tem o canto da sereia. O jovem entra na universidade e lá vem o canto da sereia. Você que é líder sabe que ele vai ser encantado pela sereia. A diferença é se você vai prepará-lo para estar amarrado, e amarrado aqui é com sólidas bases teóricas de fé, ou senão ele vai ser levado pelas sereias. Você sabe que na história, que aqui Ulisses, né? Não sei se dá para ver bem. Ele sabia que se ele passasse por aquele lugar, as sereias iam cantar, e elas levariam o barco a pique. As sereias destroem. E aí o que ele fez? Mandou tapar com cera todos os seus marinheiros que estão ali, e ele ficou amarrado ouvindo o canto. Ele queria ouvir o canto da sereia. Então, nesse sentido, o que acontece? O nosso jovem vai entrar na universidade, o canto da sereia. Imagine, quem já esteve nos bancos escolares sabe, meu professor, o primeiro professor dá aula, você diz, meu Deus, esse, eu quero ser que ninguém, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, daí você fala para o professor, desse é de outro, vem. Aí no outro ano vem outro, vem mais outro. E você sempre vai ter um ídolo. Eu me lembro agora o meu ídolo da minha graduação, lá nos anos 80. E assim, todo mundo vai ter um canto da sereia. A diferença é se você, como líder, se nós como igreja vamos oferecer ali aquele mastro, que é a palavra, você segura ali, rapaz. O canto parece bonito, mas ele vai te levar para a morte. Então, nesse sentido,
eu uso a passagem de Paulo que diz assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Você viu a quem Paulo se segurou? É lá o canto do mundo. Não quero isso, estou aqui, estou preso a Jesus, meu amigo. Não adianta me vir com teorias, não me adianta vir com grego, não me venha com isso, isso tudo eu já conheço. Vocês não me encantam. E depois em Filemão ele vai dizer: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. Veja, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho, e também agora prisioneiro de... Você viu 3 vezes o que ele falou? Eu sou prisioneiro de Jesus. A gente está lutando no Facebook para dizer que é do Bolsonaro. Me permita, pastor, o senhor me pare quando eu passar o limite. Mas eu estou brigando porque eu sou Bolsonaro, eu estou brigando porque eu sou Lula, eu estou brigando porque eu sou Marina Silva. Não, Marina Silva não. Ela vai fazer uma reunião para decidir se alguém vai apoiar ou não. E nesses tempos, eu não publiquei ainda. Eu sou de Jesus. Eu não me posicionei ainda. Eu sou de Jesus. Então assim, é difícil, mas é o que o mundo espera de nós. Aliás, o mundo nos deseja, sabe? Ele quer que a gente se posicione, a gente precisa fazer isso. Se Paulo, que é Paulo, falou pelo menos 3 vezes que era prisioneiro de Cristo, imagine o que somos nós, dependentes, né? E aí a igreja deve desejar, ou seja, eu gosto dessa expressão assim: Senhor, tu sabes o anelo que é em meu peito, na minha alma, né? Mas é lindo isso, anelar é desejar. Então, a pregação de ontem era exatamente sobre isso. Você está desejando a volta de Cristo? Ou você está desejando primeiro... Quais são os seus planos? Eu pergunto para qualquer jovem. Bem, na verdade, eu pretendo terminar a graduação, logo farei uma viagem pelo mundo, logo farei isso, logo... Eu penso, cadê Jesus? Jesus não está nesse, não está naquele, não está naquele. E pior, eu passei essa vergonha dizendo quando eu era assim, um pouco mais jovem, nos chamando assim. Eu me lembro do professor Gambra dando aula, o nosso professor aqui também está terminando o doutorado dele, e ele na aula da escola dominical ele falou assim, ó: o que é que vocês querem oferecer? Então, o que vocês querem oferecer para Jesus? E eu já tinha a resposta, eu falei: quando eu me aposentar. Jesus, porque daí eu já tenho a minha casa, o meu carro, os meus filhos criados, o meu não sei o que, o meu cachorro, o meu gato, o meu tudo é meu. Daí quando eu ficar velho, e ele já, usado pelo Espírito Santo, falou assim: você quer oferecer os piores anos da sua vida à obra? Nós que já estamos começando a ficar de cabelinho branco. Eu não, né? O senhor também não, você não tem nada de dizer. Um pouquinho. Segregação postal da família. Da família. Pintar é pecado, né? Pintar cabelo. Não, só vontade. Eu já tenho 2 tintas. Então viram? Escute, faça o que você está fazendo agora. Ofereça os teus melhores anos, porque as dores virão, os dias maus virão. Agora. E agora nós olhamos isso. Agora, nós devemos desejar a volta de Cristo o tempo todo. Por isso que o discipulado fala sobre a volta de Cristo. Ele quer mostrar para você, vai, seja discipulado que Jesus volta, rapaz. Você está na lição 2 ainda. Não aceitou Jesus. Veja. Instruir com solidez, vigiar, proteger, interceder. Pastores que estão aqui, futuros pastores que estão aqui, pastoras, me permita dizer também. Quando você já viu na igreja o pastor chamar todo mundo assim: universitários, venham aqui, nós vamos orar por eles aqui. Igreja, eles estão passando por isso. Vamos orar pelos nossos estudantes. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi. Tem que fazer sempre. Tem que chamar os alunos do ensino médio, tá? Não vem aqui, vamos orar. Porque a gente ora pelas crianças e tem que orar pelas crianças. É tão lindo. A gente chora, meu Deus, o diabo atacando as nossas crianças assim, sem. Mas os nossos adolescentes, os nossos jovens, a gente não ora ainda por eles. Temos que orar. A gente ora pelo coral do grupo de jovens, e deve também. Mas esquece que eles estão na escola, na universidade. Faça isso com você, líder. Peça isso, pastorzinho. Mas todos tinham o respeito, mesmo quando brincavam chamando de pastorzinho. É isso. Então assim, o posicionamento
na academia nos coloca em outro lugar, local de mais importância. Nesse momento nós somos retirados ali do anonimato, colocam uma cadeira aqui espiritual e nós vamos ser os intercedores na universidade. Se eles não orarem, se nós, não orarmos por eles, quem vai orar? Então, é essa a ideia. Ou a gente influencia de verdade, ou a gente não influencia. Ou você passou o dia inteiro aqui e vai continuar fazendo o que faz e vai fazer melhor, ou se não para de fazer, para mesmo. Não, você está atrapalhando, sabe? Agente secreto de Jesus Cristo nós não precisamos. Essa é a pergunta. Ou você é influenciado ou você é influenciador. Sexta-feira na universidade, pelo menos no meu tempo, era dia que todo mundo ia pro boteco. E aí, tomar pro boteco? Ah, eu vou, mas eu vou tomar apenas um suco. Legal. Tipo pro inferno. Eu vou lá no inferno, mas eu vou muito. Você imagina? Não vá. Não vá. Sabe? Não, é que assim, eu não me misturo com eles. Eu estou lá, você estou evangelizando. Estou lá. Então assim, isso é sério, porque eles vão te convidar, eles te convidam e eles não vão cansar de te convidar. E eles vão falar na tua cara que você não é legal. Que você ainda, nossa, você ainda não fez isso, não fez, nossa, sério. Fala a verdade, lá na tua igreja todo mundo, né? Não, na igreja ninguém. E o que acontece? Nós facilmente deixamos como líderes influenciadores e passamos a sermos influenciados. Porque eu volto, é questão da sofisticação, parece mais legal ser o cara da academia, parece mais legal falar do mestrado do que falar de Jesus, sabe? Eu particularmente fui apresentado numa igreja que isso me tocou muito, eu fiquei tão desconcertado. Alguém foi ler um currículo meu, suposto currículo, este aqui é o Emerson, que é isto, aquilo, nem eu sabia que. Eu percebi, eu fui ficando tão envergonhado daquilo que eu levantei, eu falei assim, ó, por favor, o senhor podia dizer que eu sou só servo de Deus, só isso. Eu fiquei constrangido. Porque pareceu que eu era importante e eu não sou, você não é importante. O importante é Ele. É por Ele que nós estamos aqui. Assim, o meu amigo Ney que está aqui, agora está pastoreando igreja. E depois Deus manda ele vir para cá fazer o trabalho com discipulado. E ele vem. Sabe? É muito mais legal ser pastor, tá lá na frente. E eu acho isso legal, ser pastor. Quem me chamou? Tem gente que me conhece que fala assim, ainda ontem assim, você é o pastor que prega em francês? Eu pensei assim, a minha pregação deve ser muito ruim, porque eles acham que eu prego em francês. Eu falei assim, você é o pregador que prega e todo mundo cai. Não, você é o cara que prega em francês. Entende? Mas então nesse sentido, gente, você precisa ser um influenciador. Creia que você é. Sabe que os velhos ficam olhando para vocês. Vocês ficam olhando, sei lá para quê? Espero que olhando para boas coisas dentro da igreja. Mas eles olham para vocês. Não estão cantando nada. No meu tempo cantava. Outro também. Olha o cabelo. Olha a hora que estão chegando aqui. Olha aqui. E os jovens sabem, alguns eram jovens quando eu fui líder de jovens. Um dia eu falei para eles assim, o Ney também estava lá conosco, eu falei assim, seguinte, nós vamos orar antes de começar o culto. Você imagina que loucura? Vamos orar todos antes de começar o culto. Todo mundo vai ficar de joelho. E quando a banda começar a tocar, ninguém levanta. Vamos permanecer em oração. Porque vocês têm que ser exemplo. Eu queria dizer que os adolescentes têm que ser exemplo, as crianças têm que ser exemplo, o ciclo de oração deveria ser exemplo. Mas tem que ser vocês, os líderes, os que sabem, os que estão na academia, os que estão buscando a academia, os que passaram pela academia, os que têm força, que têm ainda juventude, que ainda têm saúde. E foi uma coisa maravilhosa, eu me lembro disso. E era tão simples, apenas orar. Sabe, vocês que são líderes, aqui ó, em geral, se eu pedir para um jovem mediano, vai, defende a tua fé aqui, ele vai começar, lindo, 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 glória, glória, eu te dou. Vai, só quero ver você. É tão lindo isso, mas não vai sair. Eu creio que tem gente que conhece mais hinos do que versículos bíblicos. Não dá.
Aí não busca um batismo no Espírito Santo, que é uma coisa tão extraordinária, tão necessária, que é viva, que te dá uma certeza que você fica Glória, aleluia. louco, Jesus, você fica louco mesmo. Se você for batizado no Espírito Santo, lamento. Tem que ser, tem que buscar isso. Ninguém daqui era mais impróprio para ser batizado no Espírito Santo do que eu. Eu me converti há cerca de 30 anos, 32 anos, e fui batizado no Espírito Santo logo após. E eu falava com quem estava me discipulando, que era o pastor Aldo Galina, aqui em Joinville. Ele é um sujeito bem referenciado, né? E eu falei para ele, pastor, eu sei falar inglês, eu sei falar francês, eu sou professor de língua portuguesa. Eu vou dizer, eu sou de Jesus, mas esse negócio de batismo no Espírito Santo é um delírio coletivo. Eu sei, eu estudo linguística. E ele pegou na minha mão e falou assim, ó, vai buscar sozinho agora, não vou mais te falar. Quando eu fui batizado no Espírito Santo foi tão extraordinário, assim, para mim, como experiência mística, porque isso que vale a pena. É sempre você quer ir para a igreja para ver o doutor falando, eu acho feliz, ó, que bom, o doutor deixa falar, os caras sabem, mas eu quero ver o encheio do poder do Espírito Santo. Sério. Eu quero ver, sabe, aquela coisa de alguém dizer assim, mas a nossa igreja não tem mais milagre, não tem mais cura, então nós vamos orar, então nós vamos interceder. Nós temos autoridade. Jesus falou para eles assim, lá para o 70, olha, vocês vão, e em meu nome vocês vão expulsar demônios e vocês vão curar. Sabe o que ele falou? Vão vocês. Foi Jesus lá, foi o poder dele com eles. E quando ele vai fazer, e quando as pessoas estão lá, então, eles tinham essa obrigação. Daí alguém diz assim, ora, por mim, não, daí no caso não, eu não posso tem que é só com Jesus, tu fala com Jesus lá, é com você, é você que tem que orar, colocar a mão sobre o doente, e o doente tem que ser curado, em nome de Jesus. Isso é ser, volta a uma, isso é ser influenciador. Você tem que pegar quem está doente na tua universidade, ou lá na tua escola, é você que vai ter que fazer isso, você vai ter que ir lá no hospital, você que vai ter que olhar para o teu professor e dizer assim, ó, professor, o senhor está com depressão, professor. Vem aqui que eu vou orar. Glória! É isso, Aleluia! Se não fizer, quem vai fazer? O endemoniado lá, o desviado vai ficar debochando de crente? Vai. Mais um. É nesse ponto que verificamos a mornidão espiritual de alguns jovens acadêmicos. Paulo disse, porque para mim viver é Cristo, morrer é que eu ganho. Porque se eu morrer eu ganho, eu vou para o céu. O que está faltando para você? Eu preciso casar. Case. Mas enquanto você não casa, que tal viver para Cristo? Não é dizer assim, eu só vou levar a viver agora no ministério, eu só vou pregar, Jesus falou comigo, não estudo mais, não faço mais nada, livro para mim é coisa de Satanás, não faz isso. O cara acha que isso é santidade, isso é preguiça. Vai ter com a formiga, vai ter com a formiga, o preguiçoso, é isso, sabe? Paulo fazia tendas enquanto atendia na igreja e não queria ser pesado para ninguém. Então, nesse sentido, nós olhamos essa ideia de nova era, de aquário, que entra em que as simbologias você vê nas tatuagens, você vê nas roupas, você vê nas festas que eles fazem. Aqui só um pouco dessas centenas de símbolos. E aí que ainda, se bobear, os caras põem a cruz também. Tudo é símbolo. O que tem? Eu coloquei aqui Cristo, coloquei aqui não sei o que. Eu tenho um amigo, ele é um cara fantástico, é um professor de física, ele é todo tatuado. Daí ele sempre fala para mim assim, ele falou assim, o Emerson, é o seguinte, quando eu morrer, daí eu vou chegar lá. E daí assim, conforme o Deus eu vou mostrar, ó, tá aqui. Cara, eu falei, vai te tatuando mais, que tu vai queimar mais fácil lá no inferno. Mas eu tenho essa intimidade de falar com ele, não é o meu desejo, né? Mas só que assim, ó, para ele, um símbolo budista ou uma cruz, para ele é tudo igual. Isso é ideologia. Essa ideologia da mornidão, do laissez-faire, deixa estar, sabe? Não incomoda os outros, é isso que está vicejando dentro das universidades. Por isso que nós olhamos aqui, estou usando uma passagem de Friesen, que ele diz assim, ó, a igreja também está desafiada a evidenciar-se por meio de propostas realmente superiores para voltar a influenciar a sociedade. Ou a nossa igreja, aqui eu estou falando da nossa igreja, é a tua igreja, é a minha igreja, a partir de mim, não a partir dos outros. Ou a gente começa a entender que tem que influenciar os de fora, ou senão a gente desiste e vamos fechar as portas da igreja. Tem que influenciar.
O nosso discurso é melhor do que o dos outros. A gente em qualquer debate vai ganhar deles. Sabe? Nós não perdemos para eles. Vamos perder se a gente não tiver Bíblia. Se a gente não ler, se a gente não tem certeza, primeiro é ter fé. Se tem fé, está bem. Se tem certeza, está bem. Se tem Bíblia, daí sim. Não adianta baixar o último aplicativo que você viu no Google, que é legal. Eu uso. Eu tenho uma memória péssima. Péssima. Daí quando alguém me pergunta uma passagem, eu olho ali, não tenho vergonha. Algumas eu me lembro, outras evidentemente eu sei, eu já li a Bíblia inteira mais de uma vez, porém não vou me posicionar, não sei. Eu não sou da geração que decorava tudo, já sou mais, sigo o modelo. Hoje em dia estou menos ainda a memória. Então, isso pode ter no aplicativo, mas você precisa entender que nós temos que ter essa ideia de que a doutrinação ideológica da pós-modernidade não persegue nem mata os crentes, mas seduz. Negócio de, é porque os crentes lá na Etiópia estão sendo mortos. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a conversa é pior, sabe? É a sedução, é propósito hedonista. Vamos fazer o culto, vamos adorar a Deus. Ó, é o seguinte, vai ser um negócio pesado. Vai ser das 9 às 10h05. Não dá. Então vamos cantar bastante. Ó, trouxeram um cara que foi pregar ali, mas o cara era muito frio. Ele foi pregando. Quem esteve ontem à noite aqui, eu acho que a maioria, não sei se esteve. Que maravilha. Sério, o pastor que pregou, eu olhei e falei assim, que vergonha. Eu nunca vou ser que nem esse cara. Eu pensei assim, eu quero ser um pai como ele. E ele não alterou uma vez a voz. Mas ele falou tanta verdade que aquilo vai entrando. Não tinha esboço. Não tinha esboço. Na hora já fui olhar em sermões.com.br. Não tinha. Deve ter isso, né? Não sei se entendeu. Olha aqui. Não, parece foto de formatura. Foto de formatura é linda. Coisa chata, você precisa de 27 anos. Pensa quanta formatura que eu já fui na minha vida. Eu já fui para ninfo, para não sei o que, ele era convidado. E daí eles sempre me dizem assim nos alunos: o senhor vai na nossa festa? Eu disse, não vou. Ah, por que não vai? Porque eu não quero te ver tão linda sem o sapato. Compra um sapato de R$1.000, depois está segurando na mão. Bêbada, toda desgrenhada, vomitando. Não quero ver você fazer assim. Eu quero ficar com a memória boa do que você é para mim. E eles sabem, eles falam, vão levar uma garrafa de uísque, pegar rolha, não sei o que. Pois é, isto não é uma festa, isto aqui não é alegria. Eles são lindos, são. Só que o final deles não é bom. E você tem que entender que o final deles não é bom e você deveria se compadecer mais por eles. Olha lá, a geração Z, você é da geração Z. A maioria de vocês, tá bom? Vamos ver o que é geração Z. É essa a ideia. Nas universidades é nova era, era de aquário, sabe? Profissionais, são professores influentes, de alguma forma eles sempre estão ligados a alguma coisa. Os professores nas universidades não estão lá de bobeira. Quando você encontra um professor que é crente, você já sabe. Rapaz, o cara da Assembleia de Deus. Ele é batista. Isso é testemunho de Jeová, estou vendo. É assim. Tá bom? E as universidades que são supostamente universidades religiosas aceitam essas pessoas que não são religiosas. Eu expliquei o porquê no começo. Porque não vende. Você imaginou a Mackenzie, uma universidade tão reconhecida só com sujeitos, eles são presbiterianos, é isso, né? É isso. Só com presbiteriano, cara. Ou você aceita Jesus ou você não dá aula aqui. Mas sabe por quê? Porque está faltando um professor crente. Se eu perguntasse para vocês aqui, não levantem a mão, quantos de vocês gostariam de ser professores? Ou quantos de vocês são professores? Poucos levantariam a mão, ninguém. Tem uma professora? Não? Quer ser. Será? Amém. Jesus. Acadêmico de História. Acadêmico de História. O senhor nem tem barba. Nem é labrador. Viram? Então, assim, os professores que estão aqui, gente, você sabe que a Universidade Federal de Santa Catarina, com a ideologia queer, que é essa questão da ideologia de gênero, tem uma literatura chamada literatura queer, Q-W-E-E-R. Tudo isso depois pode ver também. Eles formaram mais de 25 mil professores nos últimos anos, 25 mil, dando cursos rápidos.
E o sujeito vai para lá e ele dá aula depois para o meu filho e para a minha filha. UAB. Oi? Esse é o processo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, Universidade Aberta do Brasil. criada pelo PT. Que é a PPT. Tá certo? Então assim, ó, por quê? Porque eles precisam desmantelar a família. Eis o nosso posicionamento. Bem, vai mais um. O paganismo impregnou o mundo de tal maneira que muitos não percebem a sua atuação avassaladora. E se eu falasse sobre filmes, alguém diria assim, eu me lembro uma vez tinha um pregador que veio lá e falou um monte de filme da Disney, cara, tudo quanto demônio, então a gente ia um monte. Só que hoje, quando você assiste Star Wars, você torce por Darth Vader. Você gosta dele. Você, estou generalizando também. Você torce pelo Darth Vader. Você imita a respiração de Darth Vader. E você consegue falar assim, Luke, I am not your father. Jesus falou que no final dos tempos nós teríamos pai contra filho, filho contra pai. Essa imagem aqui não está talvez tão boa aqui, mas o Luke está lutando contra o pai. E a gente torce para ele matar o pai. A gente torce por isso. A gente quer que ele mate o pai. Está vendo? A mãe naquela situação, o pai nessa situação. E o menino ali ainda ele dá um beijo na irmã dele. Num dos episódios de Star Wars, porque ele não sabe que é irmã. E a gente acha legal. E eu tenho a caixa completa de Star Wars na minha casa. Tem que jogar fora, não sabe por quê? Porque eu tinha DVD na época, agora nem a gente tem DVD. Mas você entender, gente, isso entrou na nossa cabeça. Harry Potter, são esses caras, tudo vai ser, a pós-modernidade é assim, tudo é suave, tudo é leve. Não tem, que bobeira, meu Deus, é só um desenho. Ótimo. Mas a gente não vai assistir, é só um desenho de Jesus, daí o cara não quer. Que saco, desenho de Jesus, pelo amor de Deus. Lá vem os crentes querendo passar de novo qual foi o filme que a gente assistiu lá? Deus não está morto. Meu Deus não está morto, mas não morreu ainda. Que bobeira, esses filmes de crente, sempre todo mundo é bonitinho. Pois é. Será que eles estão vencendo? Vai. Peraí, só volta um pouquinho, me perdoe. Eu sei que você leu 101. O salmista diz, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Em nome de Jesus. Isso está na nossa internet, está no nosso celular. Não precisa verificar o que você anda pesquisando, só ver o tipo de propaganda que você recebe. O tipo de propaganda que você recebe é quem você é. Irmão, posso falar aqui? Eu tenho quase 40 anos, a minha vida toda servindo a Deus. Eu, particularmente, me escandalizo de cristão assistir. Dias atrás, faz tempinho já, um casal que eu admiro da Assembleia de Deus lá da nossa cidade, comentou-me que estavam assistindo uma série da Netflix, que tem uns vampiros, eu me escandalizei. Eu fico triste com isso, porque o que tem por trás aquilo ali? Falei? O que vai trazer para nós que somos luz aquilo? Aí começa assim, né, na Netflix ou mesmo em outros, por favor, começa assim, contém cenas de violência, nudez e cadáveres, exposição de cadáveres. Tem isso, pode ver. Aí você assiste. Não faz mal. E aí, como é que você vai fazer isso dentro da sua casa? Uma maneira adequada de ensinar os jovens universitários que já são membros da igreja e aqueles que serão alcançados pelo discipulado na universidade a discernirem corretamente entre o bem e o mal e dispormos a eles materiais e informações adequadas que ensinem os preceitos divinos, assim como o livro de Provérbios afirma. Educa o universitário, educa o jovem no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe que tem gente que diz assim, não, mas o cara se desvia. Eu aprendi isso. Não há o desviado. Como que o cara aprendeu e ele se desviou? É uma expressão que a gente usa. Eu entendo que a gente fala o cara é desviado. Eu entendo. É uma expressão, dá para entender o nosso jargão. Mas ele não se desviou. Porque se você chegar aqui, eu me desviei, tá bom? Aqui é o caminho. Estou desviadão, estou aqui, todo mundo lá, estou perdidaço. Pois é, Emerson, tu fosse crente, eu disse, eu odeio esses caras aí. Tá, mas se você quisesse, onde é que eles estão? Estão ali, ó. Ele sabe o caminho, entendeu? Por isso que ele está apenas fora da rota. Por isso que é essa ideia, ele não se perdeu. Ele sabe onde é que é. É na igreja mais próxima. É no telefone que ele vai ligar para você que é líder. Ele ligar no meio da noite e dizer assim, vem me buscar que eu não aguento mais.
estou aqui passando mal. É essa a ideia, tá bom? Vai. Aí nós também temos os youtubers, a geração Z. Coloca ali, por favor. Você não conhece esses caras? Eu sei que não conhece nenhum deles, nem o Felipe Neto que está ali. E essa semana ainda saiu uma notícia que algumas escolas estão pedindo para os pais que não deixem os filhos assistirem Felipe Neto. Mas quem assiste Felipe Neto é adolescente, o jovem também assiste, pai também assiste, sabe? Esses caras aqui, Whindersson Nunes, eu já vi, eu preciso ver, eu tenho que saber disso. Mas não está lá no meu histórico nos favoritos, sabe? Mas veja, mas assim, eu o conheço, eu vi. Eu, na verdade, não achei graça nenhuma. Mas vai lá, vi. Esses caras têm a ver com a idiotização da sociedade. Escute, esses sujeitos aqui, olha a boca dessa mulher, olha a posição deles, todos famosos. Humberto Eco vai falar sobre o idiota da aldeia. Ele vai dizer que, Humberto Eco, um dos grandes pensadores do nosso século, que até o advento da internet, o idiota da aldeia, ele era idiota apenas na aldeia. Daí alguns ouviam um idiota. Só que agora com a internet, o idiota é ouvido por todos e as pessoas gostam de ouvir o idiota. Sério, as pessoas, sabe, nós temos uma natureza decaída. O que tem? É só ver uma vez, não tem problema nenhum. Está aqui, olha lá. O que nós vemos exatamente é essa ideia. Doutrina-se a pessoa para o egoísmo, a cobiça, a vingança, a luxúria e o orgulho. Se eu perguntar para vocês qual foi o filme que você assistiu que não tinha um desses itens, você vai dizer, não, eu acho que tem todos. Se você está assistindo a série dos Vingadores, você está vendo tudo isso, a cobiça, o egoísmo, a vingança, a luxúria e o orgulho. O último que agora saiu, como é que é o cara que é indestrutível lá? Thanos. Meu Deus, ele é muito malvado. Vocês estão vendo? Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, nós entendemos qual é o fruto do Espírito. Agora, eu não posso dizer que se eu sou jovem e eu estou de fato preocupado em alcançar locais mais altos espirituais, eu estou assistindo lá. Eu estou assistindo nesses filmes brasileiros de qualidade bem duvidosa e depois, quando acabou, meu Deus, eu me acabei. Vamos para o monte orar que hoje vai ser fogo puro. Não, gente, você tem que escolher, certo? Josué falou assim, vocês vão escolher hoje. Escolham hoje quem vocês querem servir. Se vocês escolherem servir a Jesus Cristo, vocês vão pagar o preço. Vocês vão ser xingados, ridicularizados, pisoteados. O cara que te elogiar, dê uma olhada bem nesse elogio, tá? Eu fiz uma observação a esse acontecimento no filme Vingadores, o Thanos que no estalar de dedos sumiu uma galera. E eu tava analisando essa cena que como se estivesse acostumando já a geração para um sumiço repentino do povo. Por que não? Por que não? Sim. Você imagina que quando chegar o arrebatamento, assim será. Será vai ser mais rápido, vai começar a virar pó, né? Vai ser assim. Deus quer vão dizer, Thanos. Só o que me falta, daí você é. Quem não é da geração Z não entende isso aqui. A geração Z são os nascidos a partir de 1995. Quem nasceu a partir de 95, levanta a mão. Olha, vocês são geração Z. Olha só. 10 horas por dia de uso de tecnologia. Você não nasceu em 95, mas é geração Z. Porque você deveria, como líder dos jovens, fazer jejum. Você não faz jejum. Você tem que fazer jejum de celular. Lance isso. Sábado e domingo. Fala com o teu líder. Vamos fazer um jejum aqui, vamos. Todo mundo põe seu celular aqui. Sabe, gente, me permite dizer, nós não somos tão importantes que se alguém não mandar o WhatsApp para nós, se não nos achar, vai ser o fim do mundo, o cataclisma. Não. Você sabe que você não é importante. Eu não sou. Se a minha mulher está comigo, meus filhos estão comigo, quem vai se interessar por mim? Jesus não vai me ligar. 5 bilhões de buscas por dia no Google. Você, geração Z. 1 bilhão de usuários ativos no Facebook. Se você não tem Facebook, beleza. Mas a maioria já teve ou tem. Mas tem Instagram. Tem Instagram. 500 milhões de tweets por dia. Eu tenho um tweet. Eu fiz um Twitter. Eu não sei para quê, porque eu acho que eu sou bobo nesse negócio. Eu fico olhando
E não é Twitter. Eu sigo Donald Trump. Vem seguir Jesus, né? Quem nasceu nessa época costuma abreviar palavras e ser adepto de uma nova forma de comunicação. Alguns dos símbolos mais populares do mundo são LOL. O que quer dizer LOL? League of Legends, não é isso? É o nome do jogo, né? OBG deve ser obrigado. OMG? Oh my God, TBT? Lembrança, né? Não. DDT, acho que é lembrança. Tudo bom também? Tá bom, tudo. Tá. Índia, China e Estados Unidos são os países com maior concentração da geração Z no mundo, tá bom? Mais compulsivos, abertos para empreender, esses jovens costumam trocar de emprego com mais facilidade e alcançar novos voos. Segundo a pesquisa, a média de 17 empregos e 15 residências diferentes por pessoas. E o cara que troca 15 vezes, 17 vezes de emprego, vai trocar pelo menos umas 5 vezes de igreja. Porque ele é um cara instável. Porque ele não teve base. Porque se ele tem uma raiz e tem um projeto de vida, me desculpe, ele não vai conseguir trocar 17 vezes de emprego em 4, 5 anos. Não é possível. Para terminar, os descrentes são isso. Alimentando-se do que era sagrado, construiu uma sociedade em que a experiência do sagrado delimitava os valores e o modo de viver. E era evidentemente derivado de sacralidade e objetividade espiritual. Porém, vai lá, vieram estes, volta lá, vieram estes símbolos. E agora, de novo, esse lugar da geração Z é o lugar onde tudo é rápido, onde tudo tem que ter, não a hora que foi colocada, mas a sua hora. Eu, por exemplo, eu disse que eu terminava às 5h15, agora são 5h18, eu estou incomodado com isso. Eu sou dessa geração que eu preciso ir embora porque eu tenho que ir no funeral agora. Mas tudo bem. Então, ele vai esperar. Então, a secularização teve como efeito a desinstitucionalização, a destradicionalização, a desterritorialização, o descompromisso, a desregularização e o desenraizamento. Eis a nossa geração. A geração que tudo tem que ser des. No caso, eu estava numa palestra, eu sou de Canoas, estava numa palestra lá que teve na Escola de Obreiros de Canoas, e o pastor usou como exemplo que a nossa geração é uma geração líquida, onde os valores já não são como de antigamente. Antigamente as pessoas viviam com plano de carreira. Hoje em dia nós usamos as empresas para fazer a nossa carreira. E a igreja, infelizmente, está vivendo da mesma maneira. As pessoas estão passando de igreja por igreja e não estão tendo mais o compromisso, aquele comprometimento do amor em si que arraizava a gente nas nossas igrejas, na comunidade, enfim, né? Essa expressão é perfeita. E se você tem esse material, eu sugiro depois você olhar um outro texto que eu escrevi na página 88. Me permita, o senhor foi muito bem agora, está escrito assim, como discipular adolescentes, mas a gente pode colocar mesmo jovens, tá? Na modernidade líquida. Aí eu estudo exatamente essa ideia do mundo líquido, que faz parte de tudo dessa grande coisa chamada pós-modernidade, na página 88, tá? Então daí, é isso mesmo. O que a pós-modernidade faz é tirar tudo que é sólido e transformar em líquido. Portanto, as instituições como escola, como polícia e como igreja são instituições que devem ser sólidas e que devem servir de base, de arcabouço para a sociedade. E daí que a pós-modernidade fez, vou tornar tudo isso líquido. E daí tudo vai ser muito transitório, começando pelos relacionamentos, tá bom? Bem, o último que eu quero mostrar para vocês, fica só mais um, tá bom? Eu termino por aqui porque o horário já foi. O trecho final, eu tenho certeza que se você ficou interessado, você pode ler ali na nossa apostila, no nosso livro. Eu coloco uma passagem de John C. White que eles dizem assim: a igreja não cultura popular. Sua praxis deve permanecer fiel ao seu caráter. A igreja permanece fiel ao seu caráter ao preservar a sua distinguibilidade. Ela não faz nenhum favor à sociedade adaptando-se à cultura popular, porque falha em sua tarefa justamente no ponto que deixa de ser ela mesma. Como Hauerwas argumenta com exatidão, a igreja não tem uma ética social, mas ela é uma ética social. É o
lugar, é o farol onde as pessoas precisam vir e onde nós precisamos sair da igreja para trazê-las até Cristo. A igreja não tem que se moldar a culturas, a modismos. Eu não sou adepto do momento em que eu apago todas as luzes para adorar a Deus, mas é uma questão minha, uma questão cultural minha. Não gosto de luz de fumaça em todo lugar para sentir a Shekinah do Senhor. Eu não preciso disso para adorar o meu Deus. Também não preciso da música no último volume, arrebentando e fazendo com que o meu vizinho odeie os crentes, porque o guitarrista ele tem que fazer isso. O baterista ele tem que explodir todo mundo, senão ele não está feliz.